consegue ser perfeito, não é possível você ser perfeito na natureza carnal, porque ela já é inclinada para o pecado. Mas a natureza do Espírito, ela te proporciona e te ajuda a ser inclinado para as coisas de Deus. Por isso que é possível ser perfeito em Espírito. A essência é o que nos incita a ter Deus como nossa prioridade do dia a dia. Ela é aquilo que todo aquele que é crente e se diz crente deve ter. Quem não tem essência está morto, está desviado dentro da igreja. Ela é aquilo que em nós faz com que o Espírito Santo habita dentro de nós e nos direciona a viver como um sacrifício vivo e santo e agradável diante de Deus, que é o que Paulo disse em Romanos 2, no versículo 1. E para não perder a essência, nós devemos vigiar e prestar muita atenção, porque ela é aquilo que nos mantém de pé diante de Deus. Ela é aquilo que nos mantém simples e perfeitos diante de Deus em espírito. Perdemos a essência por muitas das vezes por não vigiar, por falta de oração, por falta de leitura bíblica ou por falta de priorização de Deus. Perdemos a essência. Por desvalorização de Deus, muitas das vezes nos esquecemos do primeiro amor. Devemos vigiar para que não venhamos perder essa essência, como Saul desobedeceu a Deus repetidas vezes e perdeu a essência de um rei perfeito e teve um fim trágico, matando-se a si mesmo na guerra contra os filisteus. Como Acabe perdeu a essência de rei de Deus, de um rei fiel a Deus, de um rei crente, perdeu essa essência e morreu nas mãos dos seus inimigos. Como Judas perdeu a essência de filho de Deus, de servo de Deus, de apóstolo de Jesus, e teve um fim trágico, matando-se a si mesmo. Todos estes tiveram um fim trágico por terem desvalorizado e perdido a essência. Eles deixaram a vida santa e adotaram para si um estilo de vida profano que não agradava a Deus. Nós precisamos entender que a essência não pode ser perdida. Ela deve ser preservada, ela deve ser guardada dentro de nós. Ela deve ser guardada com todo o fervor e com todo o amor e com toda a dedicação, custe o que custar. Em Números 25, o povo havia se acampado na terra de Sitim e eles começaram a se prostituir com as mulheres daquela terra. Deus diz para Moisés: Moisés, pega todos os que se prostituíram e enforca todos eles. A Bíblia diz que o povo, ouvindo aquela condenação, aquela sentença, eles começaram a chorar. E veio diante da tenda da congregação 2 homens, um midianita, duas pessoas, um casal, um midianita e um israelita, e eles estavam chorando. E Finéias, que era o filho de Eleazar, vendo tudo aquilo, ele se levantou e pegou uma lança e cravou nos dois. Matou os dois, porque para Finéias era melhor matar o pecado que estava no arraial do que deixar o pecado matar o arraial, porque ou você mata o pecado ou ele vai matar você, ou você destrói o pecado ou ele vai destruir você, ou você acaba com o pecado ou ele vai acabar com você, ou você destrói logo o pecado ou ele vai destruir você. Se for necessário matar o pecado, mate. Se for necessário acabar com o pecado, acabe com o pecado. Em Mateus 5, Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. Se o teu pé direito te faz pecar, arranca. Mas, por favor, não leve isso a um sentido literal, ao pé da letra. Porque Jesus, quando ele disse essas palavras, tem algo muito mais profundo e poderoso por trás disso. Perceba que Jesus disse: se o teu olho direito, se o teu pé direito, se a tua mão direita, ele usou bem a expressão direita. Por que ele usou a expressão direita? A posição direita na Bíblia era uma posição de suma importância. Algo que estava no lugar direito na Bíblia era algo muito importante. Quando José foi constituído governador do Egito, Faraó pegou José e o colocou como seu braço direito. Quando Davi profetiza inspirado pelo Espírito no Salmo 110, ele diz, é um diálogo entre Deus e Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Quando Jesus, em Mateus 25, fala sobre aqueles que entrariam no céu ou não, ele diz, aqueles que estarão à minha direita, posição de honra, liberdade, eles herdariam o reino de Deus. O que ele diz? Vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, possuí para vós o reino que está preparado desde a eternidade. Mas aquele que estavam à sua esquerda, eles os jogariam no inferno. Por quê? Porque a posição direita é algo importante na Bíblia. A posição de direita é algo de suma importância. Quando Jesus
está dizendo isso? O que ele está querendo dizer? É que se você tem algo de suma importância, mas que te faça pecar, é melhor arrancar, por mais que doa, porque como ele disse, arrancar um membro do seu corpo dói, por mais que doa, é melhor você arrancar isso de si, do que você ser jogado no inferno, com tudo isso em você. Glória a Deus. E muitos crentes, muitos crentes, com o passar do tempo, com o passar dos anos, esquecem-se, o abandonam ou perdem essa essência de si. Eles abandonam por falta de desvalor, por falta de valorização, ou por falta de fervor na presença de Deus. Muitos, com o passar dos anos, perdem o Espírito, perdem a presença de Deus, perdem de si a essência, perdem de si o que lhes fazia perfeito. Mas eu me lembro de Davi, que mesmo depois de anos não perdeu a essência de Deus, não perdeu o Espírito de Deus e não perdeu o seu coração que ele tinha diante de Deus. Após ele pecar em 2 Samuel 11 com Batseba, no capítulo 12 de 2 Samuel, Deus enviou Natan a Davi, e Deus revela o pecado de Davi. Deus revela o pecado de Davi a Natan. Quando Davi sente a ausência, sente a falta da essência, ele cai de joelho diante de Deus em oração, que é quando ele compõe o Salmo 51. E no versículo 11 ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Você não entendeu a profundidade desse versículo. Davi era rei, Davi era rico, Davi tinha inúmeras promessas de Deus. Davi tinha glória, tinha poder, tinha fama, tinha um reconhecimento. Ele tinha tudo o que o homem deseja ter e tudo o que o homem quer ter. Mas quando ele sentiu que ele havia pecado, a única coisa que ele se preocupou foi com a presença de Deus. Foi com a essência que ele não queria ter perdido. Eu imagino que quando Deus olhou para Davi naquela hora, ele não viu em Davi o maior rei de Israel. Ele não viu em Davi um grande combatedor, um grande rei, um grande homem. Ele viu em Davi aquele simples menino que ele viu lá no campo, quando ele o chamou. Ele viu em Davi aquele simples pastorzinho de ovelha que, quando ele olhou para dentro do coração dele, ele disse: eu achei o coração segundo o meu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando perdemos essa essência, quando nos esquecemos dessa essência, nós ocasionalmente adotamos para nós um estilo de vida movido e alimentado pela aparência. Um estilo de vida alimentado pela aparência e não pela oração. Esquecemos-nos de que só a essência de Deus, só a presença de Deus pode nos fazer formosos, pode nos deixar bonitos. Ezequiel 16:14, Deus diz para Israel: vocês só eram perfeitos por causa da minha glória que estava em vocês. Em Êxodo 3, quando Moisés tem a visão da sarça ardente, ele estava apacentando no Monte Horebe as ovelhas de seu sogro Jetro, e ele olha para trás, ele vê um anjo numa sarça, uma sarça que ardia e não se consumia. Aquela sarça representava a sua chamada, ardia como fogo, mas também tinha os espinhos. Aqueles espinhos era aquele povo nas mãos de Moisés. E aquela sarça, quando Moisés olha para aquela sarça, ele vê como algo extraordinário, ele vê como algo incrível de se ver. Por quê? Por causa do fogo que pegava naquela sarça, por causa da presença de Deus que se fazia presente naquela sarça. Aquela sarça, sem o fogo de Deus, sem a presença de Deus, ela não passava de um simples arbusto que só tinha espinhos. Por quê? Porque a presença de Deus em nós nos tira do ordinário e nos coloca no extraordinário. Porque a presença de Deus em nós, a luz de Deus em nós, nos tira do ordinário e nos coloca no extraordinário. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que têm de Deus a essência, que têm de Deus a presença em si, eles são crentes constantes diante de Deus. Eles não são crentes que vivem só por momentos. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus constante. E a gente tem que imitar o nosso Deus. Nós temos que viver de conformidade com a vontade com o nosso Deus. E a vontade do nosso Deus é de que nós venhamos a ser pessoas constantes. O profeta Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 18 do seu livro, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação.
Abacuque, ele demonstrava ser um profeta constante diante de Deus. Por quê? Porque o servo que não tem constância, o filho que não tem constância, ele não passa de um simples vaso vazio diante de Deus. Noemi perdeu posses, Noemi perdeu a sua estabilidade, Noemi perdeu o seu esposo, Noemi perdeu os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Noemi perdeu toda a sua felicidade, tudo aquilo que lhe fazia feliz. Mas mesmo assim, ela não deixou de dizer de Deus: Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, por volta de 53 a 54 depois de Cristo, ele estava preso em uma masmorra em Roma. Ele havia sido preso pelo imperador romano. Ele estava em uma masmorra fria, úmida, gelada, local frio, úmido e apertado de se estar. Além de todas essas coisas, ele estava preso como a corrente a um soldado. Mesmo assim, na carta aos Filipenses, ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. No versículo 4, do capítulo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Em outro versículo, do mesmo capítulo, no versículo 3 do capítulo 4, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo estava preso. Paulo estava dentro de uma masmorra, mas ele sabia que a constância era necessária para um cristão. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a sua riqueza, Jó perdeu as suas fazendas, Jó perdeu a sua dignidade. Jó perdeu a sua dignidade. Porque no capítulo 29 do livro de Jó, no versículo 8 ao versículo 11, ele diz assim: os moços que me viam se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continuam as suas palavras e punham a mão na boca. Os príncipes continuam as suas palavras e punham a mão na boca. A voz do chefe se escondiam e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Agora, capítulo 30, versículo 1. Mas agora se riem de mim, e os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães no meu rebanho. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus rebanhos, Jó perdeu as suas riquezas, Jó perdeu os seus amigos, o seu reconhecimento e a sua fama. Jó estava totalmente perturbado. Satanás tinha tirado tudo de Jó. E Jó, no meio daquela perturbação toda, ele estava sendo perturbado, os seus amigos toda hora lhe acusando: Jó pecou, e a sua esposa no seu pé do seu ouvido, dizendo: Jó, você ainda retém a sua fidelidade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó, no meio de toda aquela perturbação, no meio de toda aquela provação, ele levanta sua cabeça aos céus e diz: ainda que ele me mate, nele eu confiaria. Contudo, a minha fidelidade eu não abrirei mão perante ele. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes e constantes. O crente que é constante, ele tem poder para abalar a terra, movimentar os céus e despovoar o inferno. Por quê? Porque ele tem constância diante de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A igreja não está impedida de adorar. Amém, meus irmãos? Porém, não adianta ter constância, não adianta ter perseverança, não adianta ter zelo pela obra, não adianta ter dedicação, não adianta orar, não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta evangelizar, não adianta dirigir, não adianta ter nada dessas coisas e não tiver o amor. Porque o amor é aquilo que torna todas as coisas, todas as nossas adorações perfeitas diante de Deus. Paulo, na sua terceira viagem missionária em Atos 19, ele fundou por volta de 53 a 54 depois de Cristo a igreja em Éfeso, uma igreja situada na Ásia. Foi uma igreja que começou a se desenvolver, uma igreja que começou a crescer, uma igreja que começou a ter um crescimento espiritual melhor, um desenvolvimento espiritual melhor. Eles se tornaram uma igreja totalmente séria na doutrina, uma igreja que não tolerava o pecado dentro das suas igrejas, uma igreja que não tolerava os falsos mestres, como diz Jesus no recado que ele deu a Éfeso.
E essa era uma igreja totalmente dedicada a pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque eles sabiam que a palavra de Deus era vida. E que só a pregação da palavra de Deus poderia trazer os pecadores para a casa de Deus. Eles tinham a plena consciência de que para que almas fossem acrescentadas às suas igrejas, eles tinham que pregar a palavra de Deus. Que palavra? A palavra que traz a vida. A fim de que para aqueles que eles pregavam a palavra de Deus, eles fossem ressuscitados pelo poder da palavra. Porque a palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, ela é vida. Em Gênesis 1, quando Deus criava o mundo, ele dizia, haja palavra. E conforme ele dizia, haja, a vida ia aparecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus traz vida. Em Ezequiel 37, a Bíblia diz que Deus arrebatou Ezequiel para o meio de um vale de ossos secos. E a Bíblia deixa claro que os ossos estavam sequíssimos. Não havia vida naquele lugar. E Deus diz para Ezequiel, filho do homem, profetiza para esses ossos. Ele profetiza para aqueles ossos, e nervo em nervo, osso em osso começam a se juntar, e é feito um corpo humano, é formado corpos de seres humanos naquele lugar, só que ainda não tinha chegado à vida. E Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, profetiza agora para o Espírito de vida. E ele diz, o Espírito de vida ouve a palavra do Senhor. E quando ele diz aquilo, ele profetiza para o Espírito de vida. O Espírito de vida entra nos corpos e nasce a vida, e aparece a vida, porque a palavra de Deus, ela traz vida. Em João 11, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele usou a palavra e disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Por quê? Porque a palavra de Deus traz a vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Éfeso, ela era uma igreja que alimentava os pobres. Ela era uma igreja que pregava a palavra de Deus. Eles eram uma igreja que evangelizavam, que cuidavam uns dos outros. Eles trabalhavam incansavelmente pela expansão do reino de Deus. Eles descartavam todas as práticas imorais para fora das suas igrejas. Aparentavam-se praticamente ser perfeitamente uma igreja excelente, uma igreja que não continha defeitos, uma igreja que toda a igreja deveria se espelhar e ser como Éfeso. Porém, existia um sério problema com Éfeso. Existia um problema muito sério na igreja de Éfeso. Apesar de Éfeso entregar-se fervorosamente à obra de Deus, eles não mais se entregavam amorosamente ao Deus da obra. Aquela igreja, ela teve a sua tribuna ocupada por Paulo, por Timóteo, por Tíquico e por João, o discípulo do amor. Como pode uma igreja ter sido pastoreada pelo discípulo do amor, ter logo esquecido-se do amor? Porque a culpa dentro da igreja, porque a maioria das vezes, e algumas vezes, a culpa do ambiente culto, a culpa da falta da presença de Deus, muitas vezes não é do pastor. Às vezes a culpa, muitas das vezes, não é do pastor, são dos irmãos em si. Porque João foi o apóstolo do amor, e a igreja se esqueceu logo do que? Do amor. Por quê? Porque logo a culpa não era de João, era da igreja em si, que havia se esquecido do amor. Glória a Deus. E quando Jesus vê que a sua igreja em Éfeso havia se esquecido-se logo do seu primeiro amor, ele decide mandar para Éfeso um recado. E ele usa o seu filho João, o seu apóstolo João, que era o apóstolo do amor. João estava isolado na ilha de Patmos. Ele havia sido mandado para lá por mão do imperador Domiciano. E João, antes dele ter sido mandado para lá, estava acontecendo uma grande perseguição contra a igreja de Deus. Nessa perseguição, João é capturado. Quando João é capturado pelo imperador, o imperador o condena a ser jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. João, quando ele é jogado dentro desse caldeirão, ele não morre. Foi aí então que o imperador decidiu mandar João para a ilha de Patmos para morrer por lá. E quando ele está lá, isolado naquela ilha, Jesus aparece para ele e diz, o que vês? Escreve. E é quando ele escreve essa carta que diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Glória a Deus. Perceba que Jesus não disse, eu conheço vocês e eu sei das obras de vocês. Não. Ele diz, eu sei as tuas obras. Jesus somente reconheceu em Éfeso as obras de Éfeso e não o seu relacionamento. Jesus agora, que no início conhecia Éfeso como uma igreja do primeiro amor, agora ele aparece reconhecendo Éfeso como uma igreja somente por obras. Muitas das vezes Jesus nos reconhece somente por obras e não logo pela intimidade. O que Jesus mais reconheceu em Éfeso foi as obras e não o relacionamento.
Muitas vezes Jesus reconhece em nós mais as nossas obras do que o nosso próprio relacionamento, porque nós esquecemos do primeiro amor e começamos a adotar as obras para alimentar a nossa vida espiritual. Glória a Deus. A comunhão de Deus com os Efésios, ela estava limitada somente ao templo. Dentro do templo, dentro do ambiente, espaço culto, eles serviam a Deus. Eles tinham a sua intimidade com Deus. Porém, fora da igreja, eles não tinham mais essa intimidade com Deus. Vivemos em uma época que é totalmente desse jeito. As pessoas mantêm a sua intimidade com Deus somente dentro das igrejas. E quando saem da igreja, já não são mais a mesma coisa que eram fora da igreja. Glória a Deus. E Jesus, percebendo isso, ele elogia: eu sei as tuas obras e a tua paciência, o teu trabalho, a sua dedicação, e que não pode sofrer os maus, e que vocês puseram à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não são, mas vocês os achartes mentirosos. Eles desmascaravam os falsos mestres. E, por final, Jesus conclui: mas tenho, porém, contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. E Jesus, no versículo